do Zen Peacemakers Brasil. A proposta que eu fiz para vocês foi, em primeiro lugar, nós olharmos a visão. Eu vou fazer leitura, embora seja repetitivo, eu acho importante. Reconhecemos que nenhum professor ou grupo detém toda a verdade. Reconhecemos que podemos manter e avançar melhor em nosso caminho através da cooperação e da aprendizagem uns dos outros, das outras. Nossos esforços para estabelecer uma sangha, uma comunidade de prática, falam a este desejo de compartilhar nossos diversos métodos de prática e ensino, de continuar a nos educar e desenvolver como praticantes e professores e professoras, e a proporcionar melhores oportunidades possíveis de prática, realização e atualização para nossos alunos, alunas e as gerações que seguem. Como vocês veem, é uma visão ambiciosa, mas o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, vocês se sentem chamados a essa visão, é essa abertura para as várias visões. A visão dos peacemakers parte de uma riqueza na diversidade, tanto em termos de conceito, quanto em termos da própria realidade social. E isso, na minha visão, tem origem no fato que o surgimento da ordem e da estrutura que derivou da ordem, ela se fez num ambiente de pessoas excluídas, de pessoas de minorias, de pessoas que praticamente não existiam na sociedade. Isso seria algo não muito notável se ficasse por aí. O grande diferencial que eu sinto é que essas pessoas e situações, não necessariamente apenas pessoas, tornam-se nossos professores e nossos professores. Isso, na minha opinião, é uma mudança paradigmática notável. Nós não apenas acolhemos aquelas realidades que ou negamos, ou sentimos medo, ou vemos como, dentro do contexto social, realidades ou pessoas não merecedoras de apreciação, nós revisamos esse conceito ao ponto de torná-las nossos professores, nossas professoras. E isso, na minha experiência, na minha compreensão, na minha opinião, é um diferencial muito importante. Daí é que vão derivar as metodologias que os peacemakers usam já há décadas, né? Já são mais de 20 anos, e que vem tocando tantas pessoas. Então, eu creio que eu vou, assim, derivar por todos os nossos temas de hoje, e depois a gente pode comentar. Se vocês tiverem alguma observação que não possa esperar, sintam-se à vontade. Mas eu gostaria de começar por essa primeira realidade de um substrato baseado na riqueza da diversidade, em todas as suas manifestações, e no salto paradigmático de tornar essa diversidade, seja ela qual for, fonte de inspiração e de aprendizagem. Não apenas no conceito, no aspecto conceitual, mas também, principalmente, no aspecto do Dharma, né? Reconhecer que o Dharma tem inúmeras, vastas, inumeráveis manifestações. Vamos, então, aos princípios unificadores. Nós temos aqui, por definição, que o Zen, são Zen Peacemakers, se manifesta através dos esforços dedicados de indivíduos e grupos que realizam e atualizam a interconexão da vida, através de sua prática em salas de prática, no trabalho, dentro das famílias, relações e dentro da comunidade. Os 3 tesouros e os 3 princípios servem como a base comum para a nossa prática Zen. Antes de passar para os 3 tesouros e os 3 princípios, eu gostaria de ressaltar, relatando um fato que me aconteceu quando o Bernie Glassman Roshi foi a São Paulo. Talvez eu já tenha contado para algumas de vocês, mas eu quero repetir formalmente. Nós estávamos na Palas Atena, uma livraria editora da Lia Diskin, e o Bernie estava fazendo a palestra, e o Ovidio estava traduzindo, cansou, porque é cansativo traduzir simultaneamente, pediu que eu continuasse. Por força dos méritos, quando eu assumi a tradução, o Bernie falava desse ponto. E ele disse que não só do ponto de vista dos Zen Peacemakers, mas do ponto de vista da prática do Zen, como ele a entendia, como ele a sentia,
tudo poderia ser resumido em uma única expressão. Realizar, no sentido da consciência, a unidade de toda a vida. E ele dizia, todo o restante é acréscimo. Se nós tivermos que ter uma motivação central, básica, da nossa prática, da vida, que é a nossa prática, da prática, que é a nossa vida, esse centro deve ser a real consciência da unidade de toda a vida. Eu não sei como isso toca a vocês, mas o fato é que no meio da tradução eu comecei a chorar. E foi algo muito, muito, muito impressionante. Porque é como se algo que sempre esteve ali se torna real. Não há mais dúvida do que é o que é. Da realidade que é assim como é, como se diz no Zen. A unidade de toda a vida. E essa é uma expressão que eu considero que, embora ela seja profunda, ela ainda assim não passa o que eu sinto quando eu digo isso. Ou quando eu penso isso, ou quando eu sinto isso. Mas, como nós vivemos num mundo de dualidades, isso merece uma instrumentação. E esse é um outro grande mérito do Bernie e de todas as pessoas que o ajudaram na concepção dos Zen Peacemakers, né? Transformar essa aspiração, essa profunda motivação de gerar benefícios, superar o sofrimento, em uma metodologia aplicável e viável para qualquer pessoa. Viável, né, no cotidiano. E ele começa, então, e isso eu aprecio muito, por honrar a tradição onde ele foi educado. Então, nós começamos pelos 3 tesouros, onde nós tomamos refúgio, né? Que podem ser compreendidos de muitas perspectivas diferentes. A primeira delas é a clássica, né, que vai nos falar de Buda, Dharma e Sangha. A releitura que Bernie Glassman Roshi fez, ele vai fazer uma relação entre Buda e a unidade, Dharma e a diversidade, Sangha e a harmonia. Como Sangha como sendo a síntese, a manifestação de Buda e Dharma. Da unidade surge a diversidade e da relação entre a diversidade relativa e a unidade absoluta surge a Sangha. Se manifesta na Sangha. Surge e é surgida através da Sangha. E dessa forma, os 3 tesouros não estarão limitados a qualquer sistema de fé ou crença. A mim me parece absolutamente lógico que uma visão mais profunda da verdade, do Dharma, não possa ser limitada a qualquer sistema de fé ou crença, pelo simples fato que qualquer sistema de fé ou crença é conceitual, é um ponto de vista. E nesse sentido que eu muitas vezes ouvi o Bernie dizer que Buda havia, no seu primeiro sermão, ensinado as 4 nobres opiniões. E isso é uma característica do ensinamento dele que vai tornar depois a ordem dos desordeiros, né, a ordem da desordem, uma prática necessária ao caminho nos Zen Peacemakers. Você deve aprender a ser um palhaço, uma palhaça. Porque sem aprender a rir dessa realidade que parece tão substancial, é impossível acessar uma verdade mais absoluta. Sem acessar o nosso apego ridículo, a forma com que o sofrimento se manifesta, seja numa eleição que a gente perde, ou seja numa pandemia que nos aprisiona, se nós não aprendermos a rir disso, nós não vamos encontrar forma de transformar a motivação e gerar benefícios em realidade. Nós ainda estaremos nessa visão, nessa opinião, ainda muito limitado a o que hoje eu venho chamando a enorme mediocridade que é o autocentramento. Hoje eu sinto isso, a maior mediocridade que afeta a minha vida é o meu autocentrar, o que vai ser diferente de eu tomar a mim mesmo, a minha identidade como referência. Uma serve como instrumento, a outra me limita. Então, esses 3 tesouros, então, já começam a ter uma releitura em unidade, diversidade e harmonia. Essa visão, então, vai ir adiante e vai ser manifesta como os 3 princípios, né, os 3 tenets,
que são a manifestação humana, a expressão visível dos três tesouros. E aqui nós começamos assim a tocar o DNA, como se diz os Zen Peacemakers, né? O not knowing, né? As ações de não saber, o estar presente, que é como eu traduzo bearing witness, eu não gosto de dar testemunho ou de testemunhar, então eu traduzo como estar presente, de fato, e agir com gentileza amorosa. Conceitualmente, quando nós estamos no estado de não saber, nos desapegamos de preconceitos ou ideias preconcebidas e mergulhamos na realidade, não há preocupação nenhuma. As ações necessárias naturalmente surgirão. Elas naturalmente surgirão. Nós não precisamos nos preocupar com o que nós deveremos fazer, senão deveremos nos ocupar em ser espontâneas e espontâneos. Então, o foco está em cultivar uma mente do não saber, né? Em japonês vai dizer shoshin, mente de principiante, né? E mergulhar na realidade. Né? Estar inteira aonde nós estivermos num momento dado, sem julgamento. E essas duas pernas, vamos dizer, elas nos levam a um movimento natural de manifestação no mundo do samsara. E também aqui nós vamos encontrar uma referência muito forte à tradição do Zen, né, que vai nos ensinar que o samsara é o nirvana. Não há o Gilberto, querido Gilberto Amorim, da Sangha do Cérebro Recôncavo, está conosco. Bem-vindo, Gilberto. Estamos aqui falando já sobre os conteúdos. Depois a gente faz um check-in contigo. Então, essa visão de que não há um nirvana fora do samsara é a prática da ação consciente, né? Dos loving actions, ações baseadas na gentileza amorosa, numa compreensão profunda, radical da realidade, onde eu mergulhei com uma mente aberta, sem preconceitos. Esse é o nosso exercício, essa é a nossa prática, ou deveria ser a nossa prática cotidiana nos Zen Peacemakers. Então, nós vamos ter que os três tesouros e os três princípios são a base do nosso compromisso com o Zazen, com a mente de Zazen, com a natureza exclusivamente relacional do ensino Zen, com a transmissão mente a mente da autoridade do ensino, aquilo que em japonês vai ser chamado Ishin Denshin. A verdade é transmitida de mente a mente, não de conceito a conceito, né? Com a prática no círculo do cálcio, né? Com a pacificação, com o serviço social, com a ampla inclusividade, com a comunidade, com a unidade e com a interconexão de toda a vida. Dessa forma, nós saímos daqueles conceitos originais, passamos por uma metodologia e voltamos aos conceitos originais. Porque não existe um fim nesse ciclo. Na medida em que nós tomamos esses conceitos, essas referências metodológicas como nossas e aplicamos, já não há um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o próprio caminho. Pela minha prática de abertura, da reconhecimento de uma impermanência que se manifesta na minha vida, por uma total entrega à realidade como ela se apresenta, né? Isso seria uma visão de uma interdependência profunda. Eu surjo, eu co-surjo com a realidade e uma manifestação de um eu sem substância, através de uma ação que não é minha, mas só ocorre porque eu estou ali preparado para praticá-la. Esse é, no meu entender, o grande passo a ser dado. Não é uma compreensão racional, ainda assim ela é muito instrumentada pela razão, pelos conceitos, mas ela realmente surge com um mergulho na realidade. E vai completar o seu ciclo quando, ao agir, eu vejo que é aquela famosa ação sem intenção. A ação, o gesto puro, como se diria em japonês, né? Não há um eu que age. Há uma ação que surge naturalmente porque é o momento dela surgir. Tomara que vocês não tenham entendido. Muito bem. Princípios organizadores. Uma profunda compreensão da interpenetração da unidade e diversidade está no coração do Zen. Isso se expressa em tomar muito cuidado para manter o equilíbrio nas relações sutis entre o todo e as partes,
para reconhecer a interação das perspectivas e para fazer escolhas sábias quanto à perspectiva apropriada para cada situação. Ensinar e transmitir essa compreensão exige um conhecimento dos métodos tradicionais de ensino, os upayas, os meios hábeis, que nos chegaram de nossos ancestrais, de nossas ancestrais, bem como a criatividade para desenvolver novos upayas relevantes para as necessidades das sanghas e dos praticantes no sempre desdobrável presente. Então, não é pouco, né? Mas o fato é assim, essa dinâmica se autossustenta. E tudo que eu disser para acrescentar a essa descrição será supérfluo. O que eu sinto, o que eu penso, aspiro, é que cada uma das pessoas que estão reunidas aqui, que se reunirão no futuro conosco, consigam acessar isso não através das palavras que nós dissemos, mas através de uma presença consciente, aberta, sem fixação em conceitos e ativa. Essa, para mim, é a grande magia desse caminho que reedita, revisita a tradição ancestral. E, se me é permitido dizer, o que nesse momento histórico assume o papel mais importante na minha sensação, no meu coração-mente, é que é acessível a qualquer pessoa, que é inclusiva, e que não só inclui, mas acolhe como agentes de transformação aquelas pessoas e situações que antes eram vítimas da situação. Naturalmente, é um longo caminho, tanto no primeiro passo, que é a aceitação, quanto no passo seguinte, que é a transformação ativa dessa aceitação em uma realidade autêntica, em uma realidade que não faz porque deveria ser assim. E, com isso, eu creio que eu disse tudo que eu queria dizer. Não que eu não goste de falar, mas eu gostaria de ouvi-los, ouvi-las. Brevemente, nós temos 15 minutos, mas esse primeiro passo, para mim, é como preparar o terreno, assim, é ver o quão firme está ancorada essa proposta dos Zen Peacemakers na tradição do Zen original, como eu o conheço, e, ao mesmo tempo, o quão de vanguarda essa proposta, no sentido de propor novas formas de fazer o que sempre foi feito. E, se não mais, é importante dizer que um aspecto decisivo funciona. Existem hoje mais de 1000 iniciativas no mundo que partem desse princípio organizador e que nutrem essa aspiração comum em pessoas do mundo inteiro.